O desperdício de alimentos no mundo é muito grande e daqui a 8 anos essas perdas podem somar 1,5 trilhão de dólares. É o que aponta então o relatório do Boston Consulting Group. Nós vamos então conversar sobre esse tema com o professor da FGV Agro e pesquisador da CEPAGRE Unicamp, Eduardo Assad. Boa tarde, professor, e bem-vindo. Oi, professor, Boa boa tarde, tarde. Simone. Boa tarde, Thiago. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Tudo jóia por aqui. Professor, então, para a gente iniciar essa conversa aqui hoje, que eu posso até colocar com as minhas palavras, não tão agradável aí, quando a gente fala de perdas e desperdício de alimentos diante de tanta gente passando fome, né, professor? Então, para a gente iniciar aqui, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa diferença entre o desperdício e perda de alimentos. Pois não, Simone. Às vezes a gente confunde um pouco essas coisas, mas quando a gente pega um pouco as definições bem claras, bem clássicas, a perda é quando você tem a privação de alguma coisa que você possuía, né? Diminuição de alguma coisa que sofre no seu volume, peso, valor. Então você perde alimentos, você perde uma colheita, você perde uma safra. E o desperdício é o esbanjamento, é o gasto exagerado, é quando você tem muita coisa e você não tem limite de gasto e vai esbanjando esse tipo esse tipo de consumo, vamos dizer, exagerado nos alimentos. Um exemplo bem clássico dessa coisa é o exemplo do balde furado e o balde cheio. O balde furado é aquele balde que você vai botando água e ele nunca enche. A água vai vazando pelos furos. Então ali você está perdendo água. Quando o balde está cheio e transborda, você está desperdiçando água. Então, quer dizer, o balde furado você consegue fechar os buracos e para de ter perda. Mas o balde, quando transborda, você não consegue parar com isso. Então, esse seria o desperdício e o outro seria o caso das perdas. Agora, o que é a perda de alimento? Que o pessoal que costuma trabalhar com isso em outros países, até no Brasil, que é conhecido como food loss, perda de alimentos, é qualquer alimento que é descartado, queimado ou de outra forma perdido ao longo dessa cadeia de abastecimento, da cadeia de abastecimento alimentar, a partir da colheita, do próprio abate do boi, captura, né, e chega até o nível de varejo, né, em qualquer outra utilização produtiva. Então, a FAO considera que o índice de perda de alimentos chega em 14% do total produzido no mundo. Já o desperdício é um pouquinho diferente, que eles chamam de food waste. Os alimentos são desperdiçados de várias maneiras. A primeira delas seria os produtos frescos que se desviam de um padrão, forma, tamanho e cor. Eu já vi, por exemplo, uma seleção de maçã, provavelmente nós vamos voltar a falar disso, que a maçã passa num sistema de análise de imagem, se ela não está naquele padrão definido como o ideal, vem lá uma pequena bastão que empurra a maçã e ela sai da caixa que vai ser vendida. Então, isso seria o quê? São os produtos frescos que desviam do ideal, né? E são removidos da cadeia. Isso acontece com qualquer fruto, isso acontece com qualquer, inclusive a própria carne, está com cheiro ruim, não passou do limite, né? Outra coisa são os alimentos que estão fora ou próximos da data de limite de validação. Isso acontece muito nos supermercados. Você chega lá, vê um suco de laranja que venceu o prazo, aí você não compra ele. Isso aí é descartado, isso é jogado fora, né? E grandes quantidades de alimentos comestíveis que não são utilizados ou são descartados nas cozinhas domésticas e nos restaurantes. A gente estima aqui no Brasil, por exemplo, que os desperdícios de alimentos no Brasil, 60% é feito principalmente no consumo doméstico. E o resto vai para restaurantes e no próprio varejo. Eu anotei um número aqui que me chamou muito a atenção. Eu fiquei bastante... eu fui trabalhando um pouco nessa matéria e esses números deixam a gente bastante preocupados. Cerca de 931 milhões de toneladas de resíduos alimentares, sendo que 61% vieram provenientes de famílias, 26% de serviços de alimento e 3% do varejo, foram perdidos em 2019. 931 milhões de toneladas. E esse 1,5 trilhão de dólares que você falou, e isso é uma projeção para 2030, indica que
nós temos aí em torno de 2,8 bilhões de toneladas que podem ser perdidas em 2030. O que significa 2,8 bilhões de toneladas? Se nós considerarmos que a população faminta hoje no planeta está em torno de 800 a 820 milhões de pessoas que estão passando fome, esses 2,3 bilhões de toneladas representam um possível consumo de 8 quilos de alimento por dia para cada uma dessas pessoas que está passando fome. Olha que coisa impressionante. Então, é com isso que a gente está se deparando nessa discussão de perda e desperdício. Eu acredito que o desperdício é um pouco maior do que a perda. Na matéria anterior, na chamada da matéria, você falou que os Estados Unidos perdeu 5% da safra. Nós estamos falando em perda de 17%, 30% de alimentos já colhidos, né? É muito alto, é alguma coisa muito alta. Professor, aqui no Distrito Federal, na SEASA aqui de Brasília, existe um projeto, um programa que chama Desperdício Zero. Como o senhor falou, muitas vezes ali os produtores vão analisando aquelas verduras e frutas, legumes que podem ser vendidos, outros que são refugados, mesmo porque a pessoa não quer levar para casa. A própria SEASA faz ali esse aparato, recolhe, vê aquilo que de fato pode ser consumido e doa para diversas instituições aqui do Distrito Federal. Isso é muito bacana. Agora, nessa sua análise, deve ocorrer também mais ações efetivas para evitar tanta perda e desperdício, assim como essa ação que é feita por aqui? Olha, eu sou do tempo que a SEASA, em Brasília, estava instalando as câmaras frigoríficas. Olha só, então você vê que tem tempo isso. Então, ela estava instalando as câmaras frigoríficas para evitar determinadas perdas, principalmente com carne e com produtos hortifruti e granjeiros. Sim, é possível reduzir isso sim. E algumas ações importantes devem ser feitas, principalmente no que diz respeito ao conhecimento, como é que esses produtos podem deteriorar, qual o tipo de conhecimento que nós temos que ter, tipo de embalagem que eles têm que passar por isso, uma infraestrutura da cadeia de alimentos. Essa infraestrutura da cadeia de alimentos tem que ser planejada e melhorada ao longo do tempo, para se evitar esses desperdícios, a eficiência na cadeia de alimentos, maior troca entre o produtor e o consumidor. O produtor tem que conversar um pouco melhor com a SEASA e, ao mesmo tempo, verificar essa noção básica da economia, que é a oferta e a demanda. Às vezes a gente oferece muito produto que não vai ter demanda naquele momento. Então, isso é um jogo que precisa ser regulado. Os produtores sabem disso muito bem. As frutas da estação. Aí tem lá, todo mundo vai lá comer as frutas da estação. Mas uma superprodução dessas frutas da estação podem trazer desperdícios importantes. Então, sim, é o conhecimento, é a infraestrutura, é a eficiência e a colaboração entre o próprio produtor e os consumidores e os intermediários do varejo. É uma ação conjunta. Você imagina, né? Se na SEASA em Brasília a gente tem isso e já está caminhando para uma redução grande, era muito grande no passado. Você imagina a SEASA em São Paulo. No Brasil, a gente tem algumas informações bastante interessantes no Brasil que mostram para nós que o Brasil perde em torno de 27 milhões de toneladas de alimentos por ano. Disso, 50% é fruta e legume. Então, quer dizer, se você juntar todas as SEASAs do Brasil inteiro, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro são 17 mil toneladas de lixo por dia, ou de produtos que são descartados por dia. Não estou falando do lixo doméstico, não. Estou falando desse lixo que é descartado, principalmente no varejo, nos supermercados, na SEASA. É muita coisa. Realmente é muita coisa. Então, nós temos que dar um jeito de melhorar isso e aproveitar melhor esses resíduos. É verdade, professor. E esse estudo aí que a gente citou no início, ele apontou essas sugestões, né? A coordenação entre produtores e processadores de matérias-primas aí como um meio para evitar essas perdas e desperdícios. Agora, a gente também tem aqui no Brasil uma lei que diz que alimentos frescos, né, professor, na bandeja, eles não precisam mais de um prazo de validade. Essa maçã aqui que está embalada vai durar 5 dias e a partir disso chega lá o fiscal do supermercado, viu que passou a data e já vai descartando. Então, essa medida veio para evitar, né, professores, mais desperdícios aí, né, por conta do supermercado. Exatamente. Que passava a mão naqueles produtos ali que já tinham o prazo de validade já estava vencido, né, e já ia descartando. Ou seja, veio a ajudar e muito, né, professor?
Uhum. Isso ajuda bastante, o prazo de validade. Eu também sou da época que não tinha prazo de validade, os produtos ficavam lá. Então, essa coisa foi crescendo, foi melhorando. A gente toma mais cuidado com isso, observa melhor. E a pesquisa também está trabalhando muito nisso, na conservação de alimentos. Os centros de pesquisa de tecnologia de alimentos, de produtos, até centros de alta tecnologia, de nanotecnologia, têm trabalhado muito com isso. Existem películas que você envolve, por exemplo, num produto natural e ele dá mais conservação àquele produto por mais tempo do que aquele que você deixa in natura, sem nenhuma proteção. Isso já está aí, já existem essas películas, já estão sendo utilizadas, dão mais tempo, principalmente para frutas. O exemplo da fruta é um exemplo muito bom. É uma estimativa também desses grupos que estudam essas perdas. Se você tem 10 milhões de maçãs produzidas, em torno de 3 milhões são perdidas por, por não estarem de acordo, por estarem apodrecidas, por no processo de processamento, no caminho do processamento, nós já não respondem mais aquilo que é necessário para o consumidor. Então, olha só, 30% é muita coisa. E a gente precisa dar um jeito de resolver isso com tecnologia, com controle, com classificação, enfim, isso está avançando um pouco, mas o número ainda é, Simone, muito alto. Professor, diante de tanta gente passando fome, o mundo consegue reverter esses números aí tão desfavoráveis de desperdício? Olha, eu acho que sim, eu sou otimista com relação a isso. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de organização, é o que eu te disse. Algum tempo atrás, a Ceasa estava organizando as câmaras frigoríficas no Distrito Federal. Isso lá vai 30 anos, 30 e poucos anos. Conseguiu fazer, reduziu as perdas. Agora o pessoal já está trabalhando mais nessa redução também dessas perdas e na classificação. Tem a data de validade. Então, eu acho que sim, eu acho que é possível sim. Quando o alimento chegar, por exemplo, num prazo quase que não foi vendido, isso pode ser distribuído. Tem ações em Manaus, no Rio de Janeiro, em outros países, em outras cidades do Brasil que fazem isso. Essa distribuição de alimentos. Outra coisa que eu acho que talvez tenha que ser pensado melhor no Brasil, eu não sei se vocês concordam comigo, mas existe uma proibição da distribuição de alimentos que voltam. Quando você está no restaurante, você não come tudo, então fica lá aquele arroz que você não mexeu nele e volta. Você não pode doar aquilo. Enfim, eu acho que isso mereceria uma análise um pouco melhor, porque é muita coisa. É muita coisa. Eu mesmo já peguei várias quentinhas em restaurante de alimentação que eu não comi e dei na rua. Levei e dei para o cara. Toma aqui, come isso aqui. Você está passando fome? Come isso aqui. Tá? Eu acho que essas coisas, o restaurante não pode, mas eu posso. Então, essas coisas a gente vai tentando fazer. Eu não vou resolver o problema do mundo, mas eu acho que mereceria uma ação, uma reflexão um pouco melhor nessa distribuição desses alimentos. Professor, uma reflexão bem maior aí por parte de todos para evitar tanta perda e tanto desperdício. As perdas eu falo aí por conta até do clima, né, das intempéries aí que vão ocorrendo, que a gente vê, professor, né, quando dá uma geada, perde-se tantos legumes, tantas hortaliças aí. E, por outro lado, a gente vê também o consumidor, né, aquela pessoa que compra e depois não aproveita os alimentos, acaba descartando. Ou seja, uma conscientização aí por parte do consumidor também. Eu lembrei desse caso aí das embalagens, né, professor? Quando você vai ao supermercado, tem aquela fruta lá prontinha e passou o prazo da validade, mas se você olhar que ela está ok, você vai e consome. Mas em casa a gente vê que tem muito desperdício ainda e falta muita educação, até dizendo assim, né? Comunicação das pessoas. É incrível. É incrível. Ó, esse assunto, Simone e Thiago, é um assunto extremamente delicado e super atual. E ele atinge pelo menos 5 objetivos de desenvolvimento sustentável. O primeiro deles é assegurar padrão de produção e de consumo, a ODS 12. Depois tem a ODS, que são esses objetivos de desenvolvimento sustentável, tem a ODS de fome zero e agricultura sustentável, que é o nosso tema aqui da nossa discussão todas as semanas. Depois vem água potável e saneamento, a ODS 6. São 17, hein? Mas aqui não, nesse caso específico não são 17, nós estamos falando de 5 ou 6. Depois vem isso que você acabou de falar, Simone, as ações contra as mudanças de clima para evitar perdas.
Nós temos que fazer essas ações para evitar perdas. Esse é o ODS 13. Né? E aí vem outras todas que estão vinculadas, mas a mais importante é fome zero e agricultura sustentável. Então, nós estamos... É um assunto atualíssimo e está dentro de todas as preocupações da ONU e está dentro de todas as preocupações que as pessoas que trabalham com segurança alimentar, eu trabalho bastante com isso, segurança alimentar, mudança climática, a gente tenta apresentar soluções para reduzir essas perdas e ter melhor distribuição de alimentos no mundo. Uma coisa, Tiago, que você falou é o seguinte: se eu tenho aquela perda enorme que poderia dar 8 quilos de alimento por ano, por dia, para cada pessoa faminta, também merece uma reflexão, porque aparece então aquele problema. Eu não tenho problema de oferta de alimento, eu tenho problema de distribuição de alimento. Eu não distribuo direito, aí eu tenho desperdício. São essas coisas que as políticas públicas têm que encarar e tentar resolver. É aquele negócio, eu já falei isso aqui uma vez, um país que é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, é um país que é considerado um dos países principais para acabar com a fome no mundo, que é o Brasil, né? Oferecer alimentos para acabar com a fome no mundo, tem 30 milhões de famintos. Aí a gente fica assim, nossa, como é que nós vamos fazer? Vamos começar a trabalhar nisso seriamente, né? Divulgar, trabalhar, mostrar como é que faz e resolver o problema. Com certeza, né, professor? Tem muitos meios para resolver isso e não só culpar o agronegócio, como muitos colocam por aí, que o problema dessa fome toda no Brasil é do agro, de fato, não é. Professor Eduardo Assad, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. A gente fica ansioso te esperando na quarta-feira que vem, sempre com temas muito atuais para a gente discutir aqui com a nossa audiência. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigada, professor. Vamos buscar temas palpitantes, é bom, é bom. É verdade, vamos buscar temas, né? Um Obrigada, vocês, professora. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Tchau.